Olá, pessoal. Professora Rita Rafael, passando aqui para mais uma questão do Resolvendo. E nesta questão da Fundação Getúlio Vargas, dessa banca, também uma banca muito interessante, numa prova que foi aplicada para o concurso do Detran em 2010. Observe essa questão sobre o sinal indicativo de crase, o acento grave, que não é o grave, é o nome do acento, crase não é acento, em crase é contração. Mas vamos observar aí, assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Vamos olhar a primeira proposição. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Esse sinal indicativo de crase aí está correto? Não. Por quê? Porque nós usamos o acento grave indicador de crase diante de uma palavra feminina que admita o artigo feminino a ou as, né? Ou a expressão aquela, né? E regido por um termo que exija a preposição a mais a preposição com a artigo, teremos o sinal grave indicador de crase. E aqui o autor se comparou a alguém. Pronome indefinido não admite artigo. Se não admite artigo, não pode admitir a fusão de artigo com preposição. Então, jamais haveria aí a possibilidade de se fazer o uso da crase. Quem se compara a. O verbo comparar exige a preposição a, mas o pronome indefinido alguém não admite o artigo, portanto, não há crase. Ele se referiu a quem? Quem se refere a as pessoas de boa memória. Pessoas, palavra feminina. Imagina que você dissesse, no lugar da palavra pessoas, a palavra homens. Ele se referiu aos homens de boa memória. Olha aí aquele truque. Quando eu substituo o a por ao, então o sinal grave, indicador de crase, vai se fazer presente. Então, nesse caso, corretíssimo, a resposta é a letra B. Mas vamos olhar as outras proposições para a gente, alternativas, para a gente entender onde é que está o erro. As pessoas aludem, olha, quem alude, alude a. Então, já poderia haver aí o sinal grave indicador de crase pela presença da preposição. Uma causa específica. Por que não pode fazer o uso da crase aí? Porque temos um artigo indefinido. Então, não existe possibilidade alguma de se fazer fusão da preposição com o artigo indefinido. Nesse caso, a gente tem aí a inadequação da crase, por quê? A não ser que fosse a causa específica. Aí seria a mais a. Mas esse uma é um artigo indefinido, não admite o sinal grave indicador de crase. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. A expressão a partir, nós não temos a possibilidade, porque não existe nenhuma condição de haver um artigo aqui antes desse partir, tá? Diante de... Então, esse a é somente preposição, sem o sinal grave indicador de crase. E a letra E diz, os livros foram entregues a ele. Foram entregues a quem? Existe a preposição a, mas ele é um pronome pessoal, então não existe aí o artigo, só vamos ter a possibilidade da crase junto com preposição a, mais artigo a ou as, ou diante dos pronomes aquela, aquele, aquilo. Portanto, a resposta para essa questão é a letra B. Ok? No nosso próximo encontro do Resolvendo, vamos ter mais uma questão bem interessante para juntos aprendermos sempre mais. Um beijo. Tchau, tchau.